matrizes e determinantes, né? Pessoal, só relembrando aí o que foi que nós vimos na aula passada, né? Nós falamos sobre o que era matriz, né? E o que era, ou quais são os seus tipos, né? E seus tipos. Então guarde isso aí, né? Na aula passada nós tratamos das matrizes, como é que elas se organizavam, né? Em linhas e colunas. Nós falamos os tipos dela, matriz quadrada, matriz identidade, matriz triangular. E a partir desses tipos de matrizes é que a gente hoje vai fazer as operações entre essas matrizes, né? E a gente vai dar uma introdução nesse assunto aqui, nessa parte chamada de determinantes. Então vamos lá, né? Para relembrar, né? Mais uma vez fica aí o pedido, por favor, né? Você que vai assistir essa aula aí no canal, né? Primeiro aí, né? Não esqueça de se inscrever, por favor, né? Não se esqueça de se inscrever. Curta o vídeo, né? E depois deixe lá o seu comentário, por favor, né? Para a gente saber como é que está a qualidade. Comentário. Pronto. Para saber como é que está a qualidade aí da nossa aula. Beleza? Então vamos aqui, né? Professor, os tipos de matrizes que você havia falado, né? Fora eles, né? Eu quero aqui dar uma relembrada a vocês que os mais importantes, né? Que a gente tratou, né? Foi o tipo de matriz quadrada. Então guarde essa informação também para você. Quase sempre agora nós vamos estar lidando de alguma maneira, de alguma forma, com um tipo de matriz quadrada. O que é a matriz quadrada? É aquela que tem o número de linhas igual, né, ao número de colunas. Por exemplo, né, se é uma matriz de ordem 2, tem duas linhas e duas colunas. Se ela é uma matriz de ordem 3, então três linhas e três colunas, e assim por diante. Entre os tipos de matrizes, né, que a gente não comentou na aula passada, foi essa daqui, ó, né, que é a matriz transposta. Professor, o que é essa matriz transposta, né? É aquela que é obtida quando você troca a linha pela coluna, né? Quando você inverte uma pela outra. Como assim, né? Vamos dar uma olhada aqui nessa matriz, né? Essa matriz ela é de ordem 3, ou seja, ela tem três linhas e tem três colunas. E perceba que você tem aqui, ó, nessa coluna, os valores 1, 0 e 2. Nessa outra coluna, 3, menos 2 e 3. E nessa outra coluna, menos 5. Né? Você tem menos 5, 4 e 6. E o que seria essa matriz transposta? Né? Quando você estiver transportando uma coisa para outro lugar. Né? Então, perceba que agora, o que é que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho a mesma coluna que eu tinha, só que invertida. Ó. Agora está na linha. Ó. 1, o 0 e o 2, ó, que estava aqui antes, ela inverteu. Aí eu tenho aqui, ó, 3 menos 2 e 3, menos 5, 4 e 6. Professor, por que eu estou guardando isso aí? Por que você está comentando, né? É que na próxima aula a gente vai falar sobre multiplicação, né, de matrizes e vai falar um pouco também sobre determinante de ordem 3, né? Determinante de ordem 3, né? O 3 por 3. E nesses tipos de situações, a gente tem que ficar muito atento à questão do que é linha e do que é coluna, porque na multiplicação nós vamos ter uma regrinha que utiliza o número de linhas em relação ao número de colunas. E nos determinantes de ordem 3, a gente vai ter a questão das diagonais principais e as diagonais secundárias. Elas vão ser preciso ser reescritas, né? E aqui a gente já está dando aquela adiantada de uma ideia, né? E professor, além disso, né?
Nós também tínhamos, né, que eu não coloquei, não aprofundei muito, a ideia da igualdade de matrizes. O que é a igualdade de matrizes? Como o próprio nome já diz, igualdade, né? Então eu vou dizer que eu tenho uma matriz A e ela vai ser igual a outra matriz B. Eu vou ter uma matriz C que vai ser igual à matriz D. Mas ela precisa seguir alguns critérios. Por exemplo, o número de linhas e o número de colunas tem que ser o mesmo. Como assim? Se aqui for 3 linhas e 3 colunas, a outra matriz para ser comparada tem que ter 3 linhas e 3 colunas. Se a matriz C for 4 linhas e 2 colunas, a matriz D para ser comparada também. Depois você vai perceber que essa lógica também tem a ver um pouco com a matriz transposta para a multiplicação. Depois a gente vai entender isso aqui, invertendo esses valores. E qual é a outra? Se é igualdade, não é só igualdade na ordem, também tem que ser igualdade nos seus elementos. Tudo tem que ser correspondente. Como assim? O A11 de um tem que ser o A11 de outra matriz, né? Por exemplo, o A11 da matriz A tem que ser o mesmo A11 da matriz B. O A32 de uma matriz, né, uma matriz C, tem que ser o mesmo A32 da matriz D, caso eu queira comparar esses dois tipos de matriz, como eu fiz aqui falando antes. Não entendi ainda, professor. Está aqui, ó. Se você observar que eu tenho a matriz A e a matriz B, e eu estou comentando aqui, ó, que elas são iguais. Por quê? Porque elas preenchem aqueles requisitos citados acima. Quais são os requisitos? Eles possuem linha e colunas iguais. Perceba que aqui eu tenho, ó, uma, duas, três linhas e duas colunas. O mesmo vale para esse daqui. Qual é o outro critério? Os elementos têm que ser idênticos. Como assim? O A11 tem que ser o A11 do outro. O A12 tem que ser o mesmo A12 do outro. E assim vai. Perceba que o primeiro elemento aqui, ó, o A11, é o mesmo A11 do B. O A12 é o mesmo A12 do outro. O A21 é igual ao mesmo A21. O A22 é o mesmo A22. O A31 é o mesmo A31 e o A32 é o mesmo A32. Perceba que você tem os dois critérios, os dois requisitos que eu comentei. Linhas e colunas iguais e os elementos são correspondentes. Por que, professor? Eu estou guardando isso aí, porque quando a gente tem a igualdade de matriz, aí não vai só olhar para uma matriz e comparar com outra e ver se todos os elementos lá estão idênticos, não. A gente vai ter situações em que eu vou ter aí um valor a ser descoberto, porque eu vou ter uma afirmativa de igualdade, E geralmente isso aí parece muito, para quem lembra aí lá do nosso primeiro ano, como se fosse, por exemplo, a equação do primeiro grau, em que eu comparo um termo com outro. Eu posso ter equações do segundo grau aqui. Eu posso ter sistemas de equações, caso você se aprofunde, sistemas de equações, em que eu compare uma equação com outra. Eu posso ter módulos, posso ter inequações, vai depender somente de como eu vou utilizar esse tipo de comparativo, esse tipo de igualdade. Não entendi ainda, vou colocar aqui, ó. Considere, por exemplo, essa matriz A aqui, ó. Uma matriz A com os valores x, 3, 4 e b, por exemplo, E eu tenho aí uma matriz B com esses seguintes valores aqui, ó. Menos 2, y, a e 4. E eu digo que as matrizes A e B são iguais e que justamente eu queira saber
quais são os valores para A, B, X e Y, né? Professor, então, eu posso ter também as situações de ter várias letras no lugar de cada elemento? Sim, eu posso ter uma letra qualquer, né, representando aquele elemento, como eu disse, com o seu índice A11, A21, mas eu posso substituir isso por número ou por letra. Porque quem lembra aí do estudo que nós fizemos lá no primeiro ano sobre álgebra, o que nós lembramos, né, que na simbologia matemática nós podemos usar símbolos que representam algum tipo de operação matemática, eu posso utilizar figuras para representar algo que existe, eu posso usar letras e posso usar números. Isso vai depender somente de como eu vou entender aquela simbologia, né? E se eu vou entender que letras podem ser substituídas por números ou por operações, eu posso fazer esse comparativo, como eu falei para vocês. Eu posso simplesmente olhar para cada uma das matrizes e fazer um comparativo. Caso você queira reescrever, né, eu teria aí ó, x3, 4b tem que ser igual, né, ao valor, né, menos 2, y, a e 4. Se eles têm que ser iguais, lembra lá, o número de linhas tem que ser igual ao número de colunas e os elementos de um tem que estar na mesma posição que o elemento do outro. Tem que ter elementos correspondentes. Então, se eu olhar aqui para cá, no A11, eu tenho aqui o x. E no A11 da outra matriz, eu tenho menos 2. Então, eu posso dizer que x é igual a menos 2. Se eu olhar aqui desse lado, eu tenho 3 no A12 e tenho o y. Então, 3 é igual a y, ou y é igual a 3. Comparando aqui, ó, o 4 é igual a A. Se 4 é igual a A é igual a 4. E eu tenho aqui, ó, B igual a 4 também, né? Então, B é igual a 4. Eu usei muito 4 aí para repetir, né? E aí, se ele quiser respectivamente, né? Se ele falasse assim, eu quero os valores A, B, X e Y respectivamente, eu colocaria em ordem. A é 4, B é 4, X menos 2 e Y igual a 3. Então, o que é que eu vou ter na igualdade, né? Matrizes que possuem mesma quantidade de números e colunas e elementos que possam estar, né, na mesma posição e ocupando, aí a partir do comparativo, né, valores que podem ser números, podem ser letras, igualdades, inequações. Se eu poderia escrever uma inequação comparada com outra, né, aí fica a critério de cada um, né? Professor, eu poderia ter outras formas aqui, como eu falei para você lá em cima, tem ali equação do primeiro grau, do segundo grau, sistema de equações. E o que você imaginar, eu posso ter número decimal, posso ter frações. Aqui é só para você ter essa base, essa noção de que eu posso, a partir da ideia do conjunto matrizes, eu posso ter qualquer outro tipo de situação, né? Igualdades, diferenças, posso ter valores numéricos, posso ter operações, ok? E se eu posso ter operações, então eu posso simplesmente, né, a partir da ideia da igualdade, né? Então vou relembrar. Professor, então quer dizer que a partir da igualdade, comparando matrizes, né, das igualdades, eu posso operar com as matrizes? Isso mesmo. Por quê? Né? Se eu tenho número de elementos iguais e ordens idênticas, né, então eu posso aí comparar uma matriz com outra fazendo outras operações, né? Eu posso fazer aí a adição, eu posso fazer a subtração, a multiplicação, o produto, eu posso fazer o quociente, que vai ter um pouco a ver com a matriz inversa, mas aí essa parte a gente quase não aprofunda muito, né? Mas se der, na próxima aula a gente fala um pouco, mas minha ideia principal depois é falar do produto e falar um pouco da matriz de ordem 3, né? O método de Sarri, né? Inclusive tem até um outro método que eu conheço para fazer a matriz, ou o determinante de matriz de ordem 4, né? E
o que é que eu posso fazer, né, na adição ou subtração? Aquilo que você já faz e que você já conhece, né? Ou vou somar ou vou subtrair umas matrizes. E aí desde que elas estejam, ó, de mesma ordem. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho a matriz A, eu tenho a matriz B e tenho a matriz C. E aqui eu posso calcular isso aqui, ó. A mais B menos C. Vixe, professor, você colocou logo as três matrizes de uma só vez, fazendo soma e subtração? Pode acontecer isso? Pode, não tem problema. Pode ser uma matriz A mais a matriz B, ou então a A com a C somando ou subtraindo. Aqui eu já coloquei um pouquinho mais adiantado, mas eu separei outro exemplo aqui sem os três termos, né, as três matrizes, sim, somente duas, né? Professor, então vamos lá. É o 2 com menos 1, que está no primeiro lugar, né? E o 8, né? Nessa parte aqui é só você ter o cuidado quando ele fala do menos, né? Que o menos aí é a inversão. Então, se ela é a inversão, qual é o conselho que eu dou, né? Quando você tem um sinal menos na frente, quem lembra aí ano passado, quando nós tínhamos expressões numéricas, tudo que ficava à frente de dos parênteses, eu pedia que você, caso tivesse o menos, trocasse tudo que está lá dentro. Então, para nós aqui, ó, esse menos, né? Ele está dizendo que troca o sinal. Ele está dizendo isso aí para mim. Troca o sinal, inverte. O que é menos vira mais, o que é mais vira menos. Então eu repeti o A, repeti o B e depois só troquei o sinal aqui embaixo. E depois fiz o cálculo direto, ó. 2 tira 1 fica 1. E aí depois eu teria que tirar 8, né? Relembre, na hora de subtrair, você dá o sinal do maior, né? 8 tira 1, 7 e o maior negativo. Beleza? Pessoal, aqui o 5 mais 6, 11. 11 mais 4, 15. Aqui eu tenho menos 3 mais 5, ou 5 menos 3, né? 5 menos 3 é 2. E 2 menos 2 é 0. Esse outro aqui, ó, 4 menos 2, 2. 2 menos 6, 2 menos 6, o maior é 6, então vai ficar negativo. 6 tira 2, 4, 4 negativo. Isso quando você faz de forma um pouco mais direta, né? Você indo aí e fazendo essas matrizes, né? Fica a critério de vocês aí como faz. Professor, então a partir disso eu posso operar de qualquer maneira somando ou subtraindo? Posso. Eu posso aí pegar, por exemplo, esses casos aqui com valores maiores, com outros sinais, e posso pedir para você calcular, por exemplo, o A mais C. Não é obrigado eu fazer essa ordem. Então, se é o A mais C, né? Eu vou colocar aqui escrevendo, ó. A matriz A, 21, 50, menos 35, 40. Você faz mais bonitinho no seu caderno. Aqui é porque eu estou fazendo quase misturado uma com a outra, né? Eu sou mais o C. Deixa eu ver se eu faço um pouquinho melhor aqui. Sou 18, 42, 12, 60. Como eu disse para vocês, vai lá e faz um por um, né? Pega no primeiro termo aqui com o primeiro, ó, o A11 com A11. 21 mais 18, 21 mais 18, 39. O segundo aqui na segunda coluna, primeira linha, né? 50 mais 42, 92. Eu sou menos 35 com 12. O maior dos dois é o menos 35, então eu já sei que fica menos. 35 tira 12, 27, não é não? 35 menos 12, 27 não, 23. Desculpa aí. 40 com 60. 40 com 60, 100.
Então a soma aí, né, da matriz A mais a matriz C, né, dá 39, 92, menos 23 e 100, né? Professor, e se fosse o B mais o C? Faz o mesmo jeitinho, né? Pega o B, menos 11, 16, 25 e menos 12. Professor, com o C, né? Mais C, 18, 42, 12 e 60. Ah, bom. Então vamos lá, ó. Costume sempre fazer nessa ordem. Primeiro uma linha, depois a outra linha, né? Na sequência, pulando para as colunas. Fica mais fácil para você entender, né? Sou o menos 11 e o 18, né? 18 menos 11. Tanto faz você fazer primeiro o de uma matriz como o de outra. É só você olhar qual é a operação principal, né? No caso aí, os sinais são diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. 18 tira 11, 18 tira 11, 7, né? 0,7. 42 mais 16. 42 mais 16, 58, né? 25 com 12, 37. E menos 12 com 60, 60 menos 12, 48. Tranquilo. Eu poderia até, depois disso tudo, ainda pegar o resultado de um para o outro, né? Por exemplo, eu tivesse aqui, né? Item 1, tivesse item 1 e tivesse item 2. E aí depois dissesse, por exemplo, que a soma dos itens 1 e 2 aí depois eu faria a soma deles dois, né? Eu pegaria esse resultado e somaria com outro, e daria outro resultado diferente, outra matriz diferente aí para você, caso ainda quisesse fazer isso aí, né? Tudo é possível aí na questão. Aqui está o nosso resultado, né? Você compara aqui o que a gente fez com esse outro, né? Aí é só para você ver como foi que eu organizei mais bonitinho, beleza? Caso você queira acompanhar, entender, você pode paralisar o vídeo aqui, pode dar uma olhada, saber se realmente é esse valor, se eu esqueci alguma coisa, né? Faça aí a correção, né? Acredito eu que não, aí você vai e observa, tá certo. Não é tão complicado, viu, pessoal? É só questão de atenção, de cuidado, beleza? E a partir disso, né, a partir da ideia das operações de adição e subtração, eu gosto também de colocar a ideia, né, o principal aí para a gente fazer, da ideia dos determinantes, né? E o que vai ser os determinantes, né? É a diferença entre o produto das diagonais principais pelas diagonais secundárias, né? Eu vou ter aí cada uma, para quem lembra da aula passada, eu vou ter a diagonal principal, vou ter diagonal secundária. A partir aí, sempre olhando que eu vou ter uma matriz quadrada, e a partir dela eu vou poder realizar essa operação. Lembrando que eu estou falando de determinantes, né? Mais à frente, né, na próxima aula, além do método de Sarri e da multiplicação, a gente pode, por exemplo, né, sair e calcular a área do triângulo no plano cartesiano, né? E por incrível que pareça, né, a área do triângulo no plano cartesiano, ele justamente vai utilizar, né, aí os determinantes, né? Caso dê para a gente fazer isso aí, na próxima aula eu vou colocar pelo menos uma questão utilizando isso, né? Isso porque vocês vão ver o método de Sarri, que é a determinante com matriz de ordem 3. Então também vai ser possível eu poder realizar a área de um triângulo. Por quê, professor? Isso aí? Porque isso aí vai ser mais fácil do que você aí contar quadradinhos em alguns planos cartesianos, mas nem sempre dá certo, que eles vão vir meio tortos. Tem outro método, mas ele é muito mais avançado, que ele envolve, né, um aprofundamento das ideias de vetores, né, que é linha, direção,
vetor U, vetor V, né? E aí envolve produto, raízes quadradas. É um assunto bem mais avançado que praticamente não se utiliza tanto, porque a ideia dele, apesar de ser boa, né, ele está o tempo todo com a mente fresca, para lembrar da questão dos vetores quando eu uso o plano cartesiano, mas aí os cálculos se tornam inviáveis para você adotar isso na prática do dia a dia nosso da sala de aula, né? Você teria que memorizar certos tipos de conceitos e certos tipos de operações que quase nem sempre valem a pena, porque você gastaria mais tempo, né? Para você alcançar. Mas ele é uma vertente, uma variável do que a gente trata no plano cartesiano na parte da geometria analítica, né? Caso alguém se interesse, pesquisar na internet, né? Tem uns vídeos aí do INPA, né? Do Instituto de Matemática Aplicada, né? De matemática aqui na matemática aplicada do Brasil, né? Se você procurar do INPA, você vai encontrar isso aí. Professor, mas venha para cá, né? Vamos voltar e vamos descobrir esse negócio que você está dizendo aí, né? E aí você vai ver que para cada matriz existe um determinante, né? E aí como é que a gente vai escrever, né? Tem gente que escreve com a letra maiúscula aí. Lá na linha eu gosto de escrever aqui, ó, o determinante com a designação da matriz no índice, né? E aí eu vou colocar aqui a matriz. Professor, eu quero a matriz, eu tenho uma matriz A2, 5, menos 3 e 4, e você quer aí o determinante. Professor, o que é esse determinante, né? Deixa eu trocar aqui a letra para facilitar a cor, né? Para facilitar aqui o nosso entendimento, né? Eu tenho, né, o que nós chamamos de diagonais, né? Quando eu atravesso aqui, ó, de cima para baixo, o 2 e o 4, né, eu tenho aí uma ligação atravessando a matriz quadrada que a gente chama de diagonal, né? E eu tenho também essa outra aqui, que vem do 5 e do 3, né? Deixa eu colocar aqui outra cor. Vou colocar aqui um preto. Pronto. Tem esse daqui. Relembrando, né, na aula passada, nós tínhamos a diagonal principal e nós tínhamos a diagonal secundária. E o que é o tal do determinante, né? Alguém não tinha o que fazer, né? Desculpa a brincadeira, né? Mas alguém acabou descobrindo que se eu multiplicasse esses valores nas diagonais entre si, eu encontraria um outro valor que poderia me servir, né? O plano cartesiano, né? E me servir para geometria, para geometria espacial, para engenharia, né? Que acabaria facilitando outros tipos de avanços, né? Professor, e aí o que, que a gente vai fazer, né? A gente vai pegar os elementos que tem na diagonal principal e vai multiplicar, né? Cuidado somente com o sinal, né? Por quê? Porque ele diz o seguinte, que a diagonal principal ela vai ser positiva e a diagonal secundária vai ser negativa. Mas por que, que ela vai ser negativa? Porque você vê que ela é o inverso da outra, é o contrário. Aí para mim normalizar e trazer ela como se fosse uma principal, eu teria que inverter e trocar o sinal, né? Um pouco a ver com a ideia que você tem aqui dos vetores, né? Só para relembrar, né? Você deve ter estudado, por exemplo, lá no primeiro ano, alguma coisa sobre as leis de Newton, né? Aí diz que toda ação tem uma reação, né? Uma força aplicada em um sentido para ser anulada precisa da mesma intensidade no sentido contrário, né? Quando você brinca de empurrar algum objeto, né? Quando você empurra algum corpo, né? Você aplica uma força e essa força que você aplica sobre o objeto é devolvida na mesma intensidade, contrariamente, para que o objeto permaneça parado. Para que ele se desloque e saia do lugar, ele precisaria receber uma força maior. Aí ele vai ser deslocado e vai ser mudar de posição. Caso não, ele vai continuar do mesmo estado, né? Porque é como se ele tivesse anulado, né? Professor, então vamos para cá, né?
Eu sou 2 vezes 4, né? 2 vezes 4, eu sou 8, né? E se você pegar aqui 5 vezes 3, 5 vezes 3 é 15. Lembra que aqui tem um sinal menos, menos 15. Beleza, professor. Mas aí você está dizendo que aqui, ó, tem que ser invertido. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse sinal depois vai ter que ser trocado. Ah, bom, então se ele vai ser trocado, então eu já me lembro que na realidade ele não vai ficar menos 15, sim, ele vai ficar mais 15, ou 15, né? E o que é que eu vou fazer agora com esses dois números? Eu vou somar com eles, né? Depois de que eu faça a questão dos sinais, ou eu vou somar ou subtrair, vai depender se eu tiver sinais menos, né? Eu sou 15 mais 8, 15 mais 8 é 23. Então, meu determinante do A é igual a 23. Pronto. Professor, bora aqui para o B, né? Para o B, eu tenho o que, ó? Vou fazer agora aqui em cima para facilitar, ó. Eu vou ter o menos 8 e o 6. E vou ter o 5 e os... menos 8 e 6, 5 e menos 12. E vou ter aí na diagonal principal, né? O 8 e o menos 12. Eu vou fazer direto. Não é obrigado você estar repetindo, né? Se você sabe qual é a posição de cada um, você vai necessariamente precisar repetir mais vezes as matrizes quando ela for de ordem 3, de ordem 4, que aí você vai ter que usar aí um pouco mais de cuidado. Faça a multiplicação, né? Professor, eu vou ter menos 8, que vai multiplicar o menos 12. Entendi. Isso aqui é uma multiplicação. Vou ter o contrário para outra multiplicação. 5 vezes 6. 5 vezes 6. Vocês estão entendendo que eu faço só colocar o menos e que ele tem a ver com o mesmo contrário que eu fiz lá na anterior falando de matriz inversa ou subtração? Pronto, aí você faz aqui 8 vezes 2. 8 vezes 2 é 96. E lembre-se aí, ó, menos com menos, mais. Beleza. Eu sou 5 vezes 6 é 30. Mas aqui tem o menos, né? Que é o que teria que trocar. Então é menos 30. 96 menos 30, 66. Perceba que eu não precisei mais fazer aquele lance que eu imaginava do mais e do menos aqui anteriormente, né? No determinante de A. Aqui eu já fui um pouco mais direto. Então, meu determinante de B é igual a 66. Professor, e o determinante de C? Faça a mesma coisinha, ó. Pega o principal, 8 vezes 6, 8 vezes 6, menos, eu vou colocar aqui 12 vezes 8. Você lembra que eu só fico com cuidado de colocar o parênteses quando eu tenho um menos perto, ó. Aqui eu não tenho menos aqui dentro, então eu não preciso me preocupar com o parênteses. 8 vezes 6, 48. Né? Sou 48. Menos 12 vezes 8, 96. Eu sou 48 menos 96, eu sei que realmente nos números naturais não existem, né? Mas nos números inteiros existe. Eu posso fazer o contrário. Eu posso vir do 96 e tirar 48. Eu só preciso lembrar que o maior sendo 96 fica negativo. 96 menos 48, eu já fiz aqui de cabeça, viu? Dá 48. Ok? Aí aqui, ó, eu tenho o mesmo exemplo, né? Daquele matriz lá. E eu estou colocando aqui para vocês, né? O resultado um pouco mais bonitinho de como eu poderia fazer naquele esqueminha de quem vem primeiro é o positivo, naquele depois vem o negativo, ó. Olha aqui, ó. Repetindo, 2 vezes 4, 2 vezes 4. 5 vezes 3, 5 vezes menos 3. E o menos fora, ó. 2 vezes 4, 8. 5 vezes 3, 15. Tinha um menos dentro. Deixei, depois troquei o sinal. 8 mais 15, 23. No outro, 8 vezes 12, né? Dá menos com menos mais, dá depois o 96.
e 6, né? Você vai ver que depois vai dar o 96. 96 menos 30, 66. Deixa eu só tirar isso aqui, né? Pronto. Aqui no outro, determinante de C, ó, 8 vezes 6, 48. E 12 vezes 8, 12 vezes 8, 96. 48 menos 96, como o maior é negativo, menos 48. Então, vou repetir, né? Nós vimos aí a ideia da matriz transposta, né? Que é a que inverte a linha pela coluna. Nós falamos aí da igualdade entre matrizes, que é fazendo o comparativo, né? Igualdade. E nós falamos aí sobre as operações de adição e subtração entre matrizes. E também aqui depois nós falamos sobre determinante. Caso você tenha aí alguma dúvida, você volte para ver cada conceito, né? O que é a matriz transposta, o que é a igualdade de matriz, o que é a adição e subtração e depois o modelo da ideia de determinante. Beleza? No mais, vou repetir aí para você, né? Pegue lá, olhe o canalzinho, se inscreva. Depois você vai lá e curta o vídeo, né? E depois você deixa lá seu comentário, né? Caso tenha alguma dúvida, você já sabe qual é o meu contato aí nos grupos aí para a gente acabar trabalhando com vocês, né? Caso você tenha alguma dúvida, né? Estão aí para a disposição. No mais, muitíssimo obrigado e até a próxima, se Deus quiser.